Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar com vocês novamente. O nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Fica gravado nas mídias em que o MAP participa, que vocês podem acessar embaixo: Instagram, YouTube, Facebook. Peço que vocês deixem seus comentários. Pelo Facebook eu sei que é mais fácil a pessoa comentar. Se está sendo útil, alguma dúvida, alguma solicitação de algum tema, fiquem à vontade. Existem pessoas que estão sempre assistindo, algumas vezes eu falo o nome delas, agradeço muito a todos. E o MAP procura, através desses programas, proporcionar às pessoas informações para uma reflexão, para ânimo, para mudança de rumos. E fica o convite àqueles que estão no Rio ou em São Paulo, em Caraguatatuba, para irem até o MAP, e para quem está em Portugal, que nós temos um polo do MAP em Portugal também. Vocês podem acessar o site do MAP, www.map.org.br, e acessar os endereços dos polos, as informações e os outros programas. E eu destaco aí a Hora de Maria como muito importante. Às 17h45 por aí, já começam as falas de uma oração coletiva que é muito benéfica para o lar de todos vocês, para a vibração do planeta, para a nossa própria vibração. E esse programa, falando de Espiritismo, tem como objetivo resgatar algumas informações da doutrina espírita que levem também à reflexão, maior compreensão da vida, força para a gente superar dores, dificuldades. O entendimento, o conhecimento é muito importante. Mas o restante diz respeito ao nosso esforço pessoal, à prática do bem e à prática do amor. Então a asa do espírito é composta do conhecimento e do amor, das virtudes. Nós vamos falar hoje sobre planejamento reencarnatório. Vocês devem saber que a vida de vocês foi planejada lá em cima. Antes de vocês nascerem, vocês tinham já um corpo espiritual, já trouxeram uma bagagem de outras vidas, talvez algumas nesse planeta Terra e outras talvez em outro orbe. Sabiam disso? Nem todos que estão aqui na Terra estão aqui pela única vez, já estiveram em outros orbes. Mas o que é a vida? Existe mesmo vida espiritual? Alguém duvida sobre isso? Da existência da vida? Eu pergunto para vocês, aceitar, acreditar em vida espiritual é uma questão de fé apenas? Ou é uma realidade da vida? Para mim, é uma realidade da vida. A gente não está falando de algo apenas que nós lemos e acreditamos porque nós lemos nisso, porque alguém falou disso. Nós temos a constatação prática pela mediunidade. Isso faz toda a diferença. E quando a gente fala na mediunidade, é uma mediunidade estudada, com método, onde a mensagem do médium é analisada. Nós temos os desdobramentos também, que muitos de vocês devem ter, saídas do corpo durante o sono, onde vocês trazem lembranças muito vivas, que não são apenas coisas da mente, porque o sonho, ele tem o lado da mente, da criação mental, enquanto você está relaxado, dormindo, e tem coisas que você traz do desdobramento. Seu corpo espiritual sai do corpo físico, isso acontece toda noite com todo mundo, e tem uma experiência, uma vivência efetivamente no plano espiritual, e retorna com essa lembrança, que muitas vezes fica confusa, se mistura com aquelas coisas do cérebro físico, as lembranças que nós temos, e muitas vezes, como é muito comum, essa recordação é toda apagada quando você volta para o corpo físico. Então, cada um tem uma experiência diferente. O que é a vida? A vida é apenas a vida da matéria orgânica? E o espírito, ele não está vivo? Ele tem um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é vivo? Como é esse corpo espiritual?
na obra espírita, na informação que a espiritualidade trouxe, diz que esse corpo espiritual tem células, tem órgãos. Como a gente diria de brincadeira, né? Durma com um barulho desse. Quer dizer que antes de nascer, quando eu estou na vida espiritual, eu tenho um corpo, cabeça, tronco e membros. Esse corpo é formado de matéria, é uma outra matéria. Não é o carbono, o hidrogênio, o cálcio, etc., da tabela periódica. É uma outra matéria. Quer dizer que eu tinha um corpo antes de nascer? Quando a gente vê um filme como o Nosso Lar, aqueles seres lá, André Luiz e os outros, eles têm um corpo. Aquilo é o corpo espiritual. Mas isso é real? É. E não se trata de crença apenas, é uma constatação isso. E a ciência está começando a chegar lá. Não vou perder muito tempo nisso, mas isso já é estudado, algumas universidades, já se tem uma visão diferente da vida. O ser humano, ele não é apenas a camada mais densa do corpo físico, ele tem outras camadas energéticas. Ele tem um corpo espiritual. E é esse corpo espiritual que nós trazemos que vai moldar um corpo físico. Conforme eu disse no programa anterior, aquele embriãozinho que começa a se formar no ventre da mãe não é o resultado apenas do DNA, da genética. Age também o corpo espiritual, esse corpo que você já tinha, como um modelo. As células copiam o corpo espiritual. Então, a estrutura física de um bebezinho que nasce, aquela estrutura vem não apenas das células que assumem uma certa posição, influenciadas pelas características dos pais, o DNA, ali tem a ação do corpo espiritual também, é o modelo desse corpo físico. E nós já falamos antes, se esse corpo espiritual traz lesões devido a atos equivocados em vida anterior, essas lesões podem despontar no corpo físico. Se eu dei um tiro na cabeça, o meu cérebro físico pode vir com uma lesão. A criança pode nascer com síndrome de Down, por exemplo, por algo que ela fez em outra vida. Não é azar dos pais, não é azar do espírito. Ele veio com aquela lesão. E aqueles pais aceitaram receber aquele espírito. E esse, vamos dizer, entre aspas, acordo de receber aquele espírito com uma lesão, com uma doença, é feito no corpo espiritual. E muitas vezes é uma missão muito bonita dos pais, em aceitar aquele espírito para ajudá-lo, tá bem? Então, a vida espiritual é uma realidade, não é apenas uma questão de crença. A matéria no universo existe em vários estados vibratórios. Isso a ciência já constata. Vou repetir o que eu sempre falo. Nós temos a matéria da tabela periódica, do carbono, do hidrogênio, do cálcio, do magnésio, etc. E a ciência já diz hoje que existe uma outra matéria, que não reflete a luz, eles não conseguem ver, não conseguem medir, mas sabem que existe, por dedução lógica. Dedução lógica. Por observação dos efeitos dessa matéria, não da observação direta da matéria, que não pode ser vista, não pode ser medida. Então, como é que pode-se dizer que existe essa outra matéria? Pelos efeitos dela. Não existe efeito sem causa, né? Então, a ciência acreditar que existe essa outra matéria, e a ciência diz que ela é 96% do universo, essa outra matéria, outra energia, que eles chamam de matéria escura, energia escura, e o universo, só 4% é dessa matéria aqui, só 4%. 96% é essa outra, que não se consegue ver, não consegue medir. Como é que você vai afirmar que existe algo que você não consegue ver, não consegue medir? Não é isso uma questão de crença? Ah, mas tem a observação dos efeitos indiretos. Mas não deixa de ser uma crença. Eu acredito que essa matéria exista, porque eu sinto que coisas acontecem que essa matéria física não explica. A própria gravitação dos mundos, as estrelas, não se explica pelas leis conhecidas. Pois bem, será que acreditar na vida espiritual ou numa outra matéria que compõe a chamada vida espiritual
É uma questão de crença ou é uma dedução lógica pelos efeitos que essa matéria causa e dos seres que se revestem dessa matéria, que são os espíritos desencarnados, estão a toda hora em torno de nós, mostrando essa realidade. Muito mais do que a matéria escura, esse chamado mundo espiritual se manifesta aqui. A gente vê os efeitos da existência desse mundo através dos médiuns, através de obras, algumas delas muito complexas, que não condizem com o nível primário dos médiuns, não condiz com a idade do médium. A doutrina espírita foi codificada basicamente em cima de médiuns de 14, 16 anos. O Livro dos Espíritos, a primeira parte dele, 580 perguntas, foram 2 meninas de 14, 16 anos. Kardec fez todo um trabalho de checagem das respostas. Mas e aí? Como é que pode uma menina de 14 anos nos trazer uma obra complexa? Como é que pode um Chico Xavier, com curso primário, trazer obras que são obras-primas, como Paulo Estevão, Ave Cristo, obras complexas como essa Evolução em Dois Mundos, que são obras da ciência? Como pode vir uma série como a série A Vida do Mundo Espiritual, falando de coisas que a ciência, os médicos aqui do Brasil, principalmente, da Associação Médica Espírita, estão estudando e descobrindo revelações. Então, os efeitos do mundo espiritual são sentidos. Então, se a ciência acredita que existe uma outra matéria, matéria escura, pelos efeitos que elas causam, e não pela observação direta ou pela medição, na doutrina espírita, nós vemos os efeitos do mundo espiritual sobre a nossa vida. Então, da mesma maneira que a ciência, vamos dizer que o espiritismo é uma ciência de observação também dos efeitos que o mundo espiritual causa no mundo físico e vice-versa. Então, minha gente, está deixando de ser uma questão só de crença. E a ciência, à medida que avança também nesse mundo espiritual. Então, nós temos a Terra. Já mostrei várias vezes a figura que eu vou mostrar aqui, a esfera densa. E tem esferas de energia mais densas, menos densas, em torno da Terra. Esse conjunto forma o orbe terrestre. Esses fluidos, essa matéria que forma a esfera espiritual, é a matéria dos espíritos. É a que forma também o corpo espiritual. Então, esse corpo que nós já tínhamos antes de encarnar, ele é matéria. Ele não é fumacinha. Então, uma colônia, nosso lar, é a estruturação dessa matéria numa outra dimensão. Nós, espíritos, transitamos entre dimensões e vestimos vários níveis de matéria. A morte física não é a morte do espírito, da consciência. É o espírito deixando essa camada mais densa de matéria para continuar a sua experiência, descolando o seu corpo espiritual dessa matéria. Da mesma maneira que na hora de encarnar, ele colou essa matéria do corpo espiritual naquele embriãozinho que se formava. Então, o processo de encarnação e desencarnação é um processo natural. Existe uma lei de evolução onde o espírito passa por experiências e existe um controle para isso, existe um comando. Isso não acontece aleatoriamente. Então vamos ver a figura 1, dimensões espirituais da Terra, que vocês já viram antes, e essa está um pouquinho diferente. Então vocês veem o núcleo, o planeta em si, onde a gente está pisando, em torno de nós uma camada energética mais densa, em torno dessa uma outra, onde você vê aí uns círculos, umas elipses, né? Onde está escrito ali casas transitórias. Acima, uma outra camada chamada de periferia do umbral, e mais acima as dimensões superiores. Então essa camada mais próxima de nós é onde se situa o umbral grosso. Então, vendo ali na terceira camada à direita, em amarelo, uma estrelinha, é a colônia espiritual nosso lar. Ela está naquela dimensão espiritual, tá bem?
Então, quando a gente desencarna, nós vamos para uma dessas camadas, para uma dessas dimensões. Voltando aqui para mim. Quando a gente está no plano espiritual, é feito um planejamento para a gente reencarnar. Na esfera onde nós estamos, existe uma organização, existem grupos de espíritos que já estão num nível mais evoluído, que ajudam esse espírito no seu processo de encarnação. Então é feita uma restrição, uma diminuição do corpo espiritual. O espírito então se une àquele embriãozinho que começa a se formar, as primeiras células, e esse corpo espiritual vai servir de modelo para formar o corpo físico. O corpo que vai se formar vai repetir as linhas de força que já existem no corpo espiritual. Para dar um exemplo que é muito útil para esse caso, se vocês pegarem uma folha de papel, espalharem limalha de ferro, elas vão ficar aqui espalhadas. Mas se você vier com ímã por baixo, essas limalhas vão se movimentar e vão formar um desenho característico, indo para os polos positivo e negativo do ímã. Aquela limalha ela se movimenta e assume linhas, forma linhas seguindo o campo de força, o campo magnético. Já fizeram essa experiência? Isso acontece. Analogamente, quando aquelas primeiras células se formam no embrião, elas vão se movimentando, copiando as linhas de força, entre aspas, que nós temos no corpo espiritual. E você vai formando os órgãos, as células com as suas características específicas. Então, o corpo espiritual serve de modelo de construção do corpo físico, fazendo essa analogia com a ação magnética do ímã. Eu vou ler um trechinho aqui da obra Evolução Anímica, maravilhosa, profunda, complexa, de Gabriel Delany, um desses espíritos que veio no tempo de Kardec, trazendo informações maravilhosas. Então vejam bem o que Gabriel Delany vai dizer. O ponto essencial, aquele que precisamos ter sempre em vista, é que o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, se liga no ato do nascimento a todas as moléculas do corpo físico. É por meio do fluido vital impregnado no germen que a encarnação pode realizar-se, sabendo nós que o espírito só pode atuar sobre a matéria por intermédio da força vital. Então, aquelas células do corpo físico começam a se formar, elas têm uma energia específica chamada de fluido vital, que dá vitalidade, vida àquelas células. E é através dessa energia que o perispírito vai agir sobre a matéria. Dá-se, pois, íntima fusão entre o perispírito e o fluido vital, sendo este um motor determinante da evolução contida no trinômio juventude, madureza, velhice. O perispírito é o molde do corpo. Estudar, pois, as modificações do sistema nervoso valem por estudar o funcionamento do perispírito, do qual esse sistema nervoso mais não é que uma reprodução material. A força vital que impregna simultaneamente a matéria organizada e o perispírito é o agente intermediário do corpo e da alma. Vocês estão vendo nesse linguajar algo de uma ideia que a gente pode associar à ciência, a um conhecimento que Gabriel Delany está antecipando? É isso aí. Daí o linguajar um pouco, ele tenta buscar as palavras para explicar o que ele quer dizer, que o corpo espiritual molda o corpo físico. E a energia vital, aquela das células, que vem pelos alimentos que a mãe ingere, e que todos nós temos essa energia vital, isso é aproveitado pelo espírito nessa ligação com aquelas células, para movimentar aquelas células. E essa força vital, que existe também no perispírito, que vai direcionar as células para as posições certas, para moldar os órgãos. Qualquer modificação na substância física produzirá modificação da força vital, que por sua vez modificará o perispírito, nas mesmas condições de variação que sofrerá em si mesma,
E como essa força vital necessita de um suporte, de um substrato material, é no perispírito que ela o encontra, de sorte que as alterações sobrevindas no corpo físico poderão ser conservadas, reproduzidas, malgrado as mutações perpétuas das moléculas orgânicas. É um pouco complexo nessa leitura. Ele está falando no outro nível, gente. Está falando no nível científico. Então, o Espiritismo tem muita ciência, mas de uma outra ciência. A ciência que estuda o mundo do espírito é o Espiritismo, na sua forma mais profunda aqui. Essa obra, Evolução Anímica, ela tem um linguajar científico, como tem também a obra Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Mas vamos tentar traduzir isso aqui. Eu fiz uma observação aqui. As mutações no DNA podem ocorrer por causa de erros na replicação ou ainda por fatores externos. Na replicação incorreta, no momento da síntese da nova molécula de DNA, podem ocorrer erros que fazem com que a cópia não seja idêntica à original. Então, na hora de se moldar o corpo físico, você pode ter alterações genéticas que vêm dos pais, que não é exatamente do perispírito, e você pode ter alterações genéticas de algo que vem do perispírito. E aquele corpo, ele pode vir com lesões. Uma criança pode nascer com síndrome de Down, pode nascer já cega, pode nascer com problemas de locomoção, que vem na parte genética por algo kármico, que aquele espírito tem que passar, ou pelo próprio corpo espiritual, por algo que esse espírito fez em outra vida. Mas esse corpo físico, ele é moldado, então, pelo corpo espiritual e pelas heranças genéticas, tá bem? Existe aí uma relação também de causa e efeito. Aquilo que o espírito fez na vida dele, né? Ele vai levar para o corpo físico. Então, vou mostrar para vocês um primeiro vídeo, tá bem? Assistam aí, sobre o papel do perispírito e como, né, modelo organizador biológico e a ação magnética. Analogia, aquela analogia que eu fiz do ímã, na movimentação das limalhas e a formação do corpo físico. Então, assistam aí o vídeo e voltamos já já.
E aí, pessoal, viram como é interessante essa analogia da limalha de ferro, com o movimento da limalha pela ação magnética, com o corpo espiritual e o movimento das células para formar os órgãos? Isso vem daquela ideia lá de Gabriel Delany, da obra Evolução Anímica, que é a maneira mais assim didática para a gente entender como se forma o corpo físico num linguajar ainda muito embrionário, porque isso é algo que eu tenho certeza que na evolução do mundo a ciência vai compreender isso. Aliás, a ciência já compreende, pelo menos a ciência que estuda o espírito. Então o espiritismo vai trazer e já traz uma contribuição muito grande para a ciência que estuda essa matéria física, porque chega um campo onde a ciência atual não vai e a ciência espírita vai, quando entende o ser integral. Então, quando a gente fala certas coisas, não é apenas numa crença, é a inspiração desses seres, como um Gabriel Delany, é informação espiritual através da mediunidade, e é uma informação nova que vem do mundo espiritual para nós, tá bem? Então, o corpo espiritual, o perispírito, é o modelo do corpo físico. E naquele bebezinho que se forma, podem vir lesões graves, alterações genéticas graves, coisas que o espírito traz no corpo espiritual. E se em outra vida eu tive ações muito afastadas do amor e causei mal a muitas pessoas, sem eu saber, eu causei lesões no corpo espiritual, porque existe essa lei que é a lei de amor. Tudo que eu faço ligado ao ódio, ao mal, ao desejo de vingança, tudo repercute no corpo espiritual. Então, quando eu, por exemplo, se eu quero torturar uma pessoa, antes de torturar, eu vou pensar como fazer isso. E esse pensamento, como fazer isso, sendo efetivado, eu não estou causando um mal, a dor àquela pessoa, eu estou gravando no meu corpo espiritual aquilo que eu estou fazendo. Entenderam? Da mesma maneira, se eu quero ajudar uma pessoa e traduzo essa minha vontade em algo positivo para ela, isso vai repercutir no meu corpo espiritual, só que agora positivamente. A gente costuma dizer que nós nos curamos ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor, quando a gente tem atitudes de amor. Pela dor, quando nós já trazemos algo, não temos atos de amor e a gente precisa da dor para despertar. Então, o corpo espiritual, ele é o modelo do corpo físico. Então, muitas vezes a espiritualidade age no momento da concepção, alterando o DNA, para numa encarnação o espírito não vir com tantas lesões, com tantos problemas, para ter mais uma oportunidade. Isso é um grande ato de amor. Lógico, precisa ter uma permissão superior para isso. Existe um motivo, para tudo existe um motivo. Ninguém é um ser preferencial, mas existem casos em que o espírito, às vezes ele até escolhe isso e ele desponta nele lesões seríssimas. E tem crianças, não sei se vocês sabem isso, que já sofrem no ventre da mãe. Como pode isso? Como isso se concilia com a lei de amor, com a lei de Deus? Como pode um feto sentir dores horríveis e nascer uma criança, um bebezinho já sentindo dor? É aí que quando muitas pessoas não entendem a lei de Deus, brigam com Deus, né? Porque não entendem o que está acontecendo. Como é que pode um bebê, uma criancinha de 1 ano, 2 anos, sentir dor, passar por doenças, coisas terríveis? O espírito tem uma história e ele traz gravado isso no corpo espiritual. E essa dor, de alguma forma, na evolução, vai servir para a mudança, para a transformação desse espírito. São assuntos complexos, às vezes a gente encontra até dificuldade na palavra, como traduzir isso para vocês. Então vejam no vídeo número 2 um exemplo de como um espírito que traz muito comprometimento espiritual, isso vai se repercutir no corpo físico e trazer uma doença séria e dores terríveis. Nesse vídeo, o Dr. Paulo Frutuoso, também é lá do Frei Luiz, né? Ele vai falar de
uma informação que ele recebe do Frederick, que é um espírito que se manifesta lá, que vai mostrar para ele, veja, Paulo César, como esse espírito traz no corpo espiritual dele lesões causadas por outra vida, no tempo da Inquisição. Então assistam esse vídeo, a gente volta já já para comentar. Frederic, isso então para mim foi de estarrecer. Nós estávamos numa das nossas reuniões públicas e entrou uma jovem de 33 anos, empurrada numa cadeira de rodas pela mãe. Essa jovem estava completamente retesada. Ela não estava sentada na cadeira, ela estava esticada. O dorso estava no encostamento da cadeira e o cóccix no assento da cadeira. Parecia uma tauba, envergada para frente. Uma traqueostomia, a face inchada, os olhos afastados uns dos outros, um quadro dantesco. Entrou aquela mãe com toda a resignação, trazendo a menina para ser tratada pelos nossos amigos do plano espiritual. E o Frederic chegou perto de mim e falou assim, ele estava incorporado no médium nessa reunião. Paulo, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Eu não entendi nada. Pergunte o que essa menina tem, a mãe dela, e depois você pesquise. Aí eu me aproximei da mãe. Minha senhora, o que a sua filha tem? A minha filha tem uma doença muito rara, chamada síndrome de Larsen. E o Frederic disse que a causa daquela doença estava na Inquisição. Muito bem, vamos supor que eu estivesse dando uma aula de medicina. E eu estivesse perante alunos. E fosse falar sobre uma doença, e o nome dessa doença é síndrome de Larsen. O que eu faria primeiro? Pode passar ao próximo. Eu mostraria para os meus alunos as generalidades dessa doença. Então eu falaria que é uma doença genética, diria que ela foi descrita em 1950 por um cirurgião ortopedista chamado Joseph Larsen, diria que a sua incidência é de um indivíduo em cada 100 mil, não é? Diria que ela era decorrente de uma alteração em um gene chamado FNLB, que está localizado no cromossoma 3, e diria que ele vai produzir uma proteína estranha, errada, né? Que é uma proteína chamada filamina B. Era isso que eu diria se eu estivesse presente a uma assembleia de alunos de medicina. Muito bem. Essa proteína é importante na formação de quê? Das cartilagens que mantêm unidos os nossos ossos. Próximo. Muito bem. Qual é o quadro clínico que a síndrome de Larsen apresenta? É o que eu diria para os meus alunos. Estou só mostrando fazendo uma demonstração. Luxações espontâneas, ou seja, as articulações se soltam. O cotovelo sai do lugar, o joelho sai do lugar, o quadril sai do lugar, a coluna sai do lugar. Existem alterações na formação óssea e cartilaginosa com um componente terrível. Essas alterações já ocorrem na vida intrauterina. Então, a criança que está no ventre materno já começa a apresentar, todo mundo sabe a dor que deve causar um deslocamento do cotovelo, do ombro, da coluna. Todos nós sabemos disso. Muito bem. Há deformações de mãos e pés, há uma braquicefalia, muito bem. Próximo. Então, eu cheguei em casa, fui pesquisar que síndrome de Larsen era essa. Próximo. E encontrei isso aqui está. Nós encontramos isso na internet. Observem as deformações que já acontecem na vida intrauterina. A menina tinha 33 anos. Ou seja, há mais de 33 anos, esse ser sofria com essas deformações genéticas. Mas o Frederic mostrou uma causa que a medicina não alcança. Eu pararia na minha aula de medicina por aqui. E agora tratar de como é que nós fazemos o diagnóstico e o tratamento. E não poderia falar mais nada, porque a ciência médica não vai me permitir. Mas dentro de uma plateia kardecista, num grupo espírita, eu posso ir mais além. Porque o Frederic me disse que a causa daquela doença estava na Inquisição. Próximo. Aqui está as deformações causadas pela síndrome de Larsen. Estamos vendo ali o encurtamento, o entortamento da coluna. Próximo.
E quando a gente estuda os instrumentos de tortura utilizados pela Inquisição, nós verificamos que as deformidades causadas pelos instrumentos são impressionantemente semelhantes às causadas pela doença genética chamada síndrome de Larsen. Próximo. Aqui está, por exemplo, a roda, em que a vítima era colocada numa roda e esticada. Então, todas as suas articulações iam se deslocando. Qual é a dedução lógica e clara que nós tiramos? Próximo. É que tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, tudo que nós pensamos, impressiona de alguma forma o nosso perispírito, que a ciência está começando a descobrir, está dando o nome de campos morfogenéticos. Os interessados que quiserem entrar na internet e clicarem o nome de Sheldrake, que é o principal cientista que está estudando os campos morfogenéticos, energéticos existentes no nosso corpo, encontrarão isso que ali está. Muito bem. Todas essas atrocidades que todos nós devemos ter cometido em alguma das nossas encarnações passadas, ficou aqui. Próximo. E quando nós reencarnamos, eles vão alterar a formação do nosso ADN, constituindo proteínas anormais e erradas. Tudo que está no nosso corpo é proteína. Cabelo, pele, sangue, osso, tudo. E quem é que programa essas proteínas? O ADN, o nosso código genético. A ciência só conhece 2% da ação do ADN. 2% do ADN serve para constituir um corpo inteiro igual ao nosso. Para que então os outros 98,5%? A ciência diz que nós estamos em evolução e, à medida que nós formos evoluindo, trechos maiores do ADN serão aproveitados na confecção de corpos humanos mais perfeitos para o homem do futuro que vem por aí. Então, pessoal, viram que situação crítica, difícil, essa criança, uma menina, né, traz desde o útero da mãe sofrimentos, dores, que são causadas por quê? Por ela mesma, em outra vida. Outra vida não, é a mesma vida. O espírito só tem uma vida, gente. Os corpos é que são vários. Então, que ela traz por algo que esse espírito fez, e provavelmente ele participou do planejamento dessa reencarnação, aceitou vir dessa forma, porque é muito complexo para falar por que o espírito tem que sofrer. Como disse Chico Xavier, Deus não criou a dor é criação nossa. Chico Xavier falou isso. Se Deus quisesse a dor, ele não permitiria que viesse anestesia. Então vejam como no passado as pessoas sofriam pela falta da medicina de hoje, da anestesia, das técnicas que nós temos hoje. Porque no passado nós estávamos muito mais comprometidos com o mal, éramos muito menos evoluídos do que somos hoje. Já há um merecimento para certas coisas começarem a vir em nosso benefício. Mas existem casos extremos, como dessa menina que veio com a síndrome de Larsen. E as deformações que ela traz no corpo são exatamente aquelas que ela imaginou em vida passada que ela causaria a outra para causar a dor ao outro. E sem ela saber, ela estava repercutindo no corpo espiritual dela aquilo que ela mentalizava para os outros. A mente é poderosa. Por isso que o amor cura. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque caridade não é algo que você vai ali e faz. É um sentimento de bem-querer para o outro, constante. A pessoa caridosa, ela tem um bom coração o tempo todo. E em alguns momentos, isso é externado em atos exteriores. Mas ela já tem esse sentimento. Esse é o sentido da verdadeira caridade. E Paulo de Tarso falou sobre isso, né? Sobre o sentido da caridade, a necessidade da caridade. Por isso que Kardec, com essa frase, fora da caridade não há salvação. Sem o sentimento de amor exteriorizado em obras, em atos de amor, não há evolução espiritual, não há cura do perispírito. Por isso que Jesus veio falar tanto do amor. Ele não veio falar do amor como uma coisa lúdica, bonita, não é? É bonita também, mas
a lei que rege o universo é a lei de amor. O amor eleva, a falta, o oposto ao amor, o ódio, o mal, adoece, nos restringe. Então, nós temos o livre-arbítrio, ou expansão de consciência, que está na moda esse termo, que vocês estão vendo agora de uma maneira mais ampla, ou restrição. Preso aos umbrais, preso à dor. O que liberta? É o amor, é a expansão para o amor. Então, quando o espírito se preocupa com ele, se preocupa com o próximo, busca a mente, a meditação, a prece, e começa a se modificar em atos que ele exterioriza na caridade material, na caridade moral, o espírito está num processo de autocura. Vejam aí uma figura que eu já passei. Estão vendo aí? Formação do corpo físico e encarnação. É a figura 2. Já mostrei o corpo espiritual como modelo organizador biológico. É isso que acontece com muitos que nascem com deformações. É isso que acontece quando a gente molda o corpo físico. Não é só a genética, é o corpo espiritual trazendo essas lesões. Voltando aqui para mim, eu já mostrei várias vezes essa figura, ela é muito útil para a gente entender. Corpo físico, o bebezinho que vai nascer, é a ação da genética e a ação do corpo espiritual, onde o corpo espiritual vai moldar aquele corpo físico. As células vão se movimentar copiando um corpo pré-existente. No caso da menina do síndrome de Larsen, ela tinha várias deformações no corpo espiritual causadas pela ação mental, que se repercute nas estruturas das células do corpo espiritual que vão moldar aquele corpo físico então doente. Tá bem? O processo de reencarnação tem casos também que o espírito encarna em missão. Ele já está com o corpo espiritual mais ou menos leve, isento de lesões. Isso traduz o quê? Um espírito que já está vivenciando o amor. Se vocês prestarem atenção na obra Nosso Lar, no livro e no filme, há um momento da reencarnação da Dona Laura. Ela tinha recebido a sobrinha da colônia Nosso Lar, e essa sobrinha não era necessariamente má, mas ela estava muito confusa. Ela queria voltar, revoltada com a desencarnação dela. Ela estava um pouquinho doentinha, não estava ainda no padrão para ficar muito tempo no Nosso Lar. Ela precisava reencarnar logo. O que a Dona Laura fez? Ela, que já é um espírito que está num nível de entendimento superior, ela planeja a reencarnação dela, Dona Laura, para ajudar a sobrinha, que vai reencarnar também, só que ela vai passar a ser, nessa nova existência, a mãe da atual sobrinha, vem como filha para ela ajudar. É uma missão de amor. Então, muitos de vocês, também para ver um lado positivo, que já vivenciam bem, tem missões que vocês, de repente, se pararem para pensar, vocês vão identificar. Então, é possível que existem várias Donas Lauras, ou Senhores Lauras, nos assistindo, que vieram com certas programações para ajudar. Também tem isso. E suportar certas coisas. Porque você recebe um espírito um pouquinho mais revoltado, que vem como filho, você tem que ter muita paciência, muito amor. E você tenta moldar esse filho. E, gente, você faça de tudo, mas se não conseguir, o espírito ele vai ter outra oportunidade. Ele é dono da vida dele, o livre-arbítrio é dele. Não se sinta culpado se o seu filho, sua filha se desviou. Você vai ter que pensar se você realmente fez o que deveria ter feito. Se não fez, você tem que se perdoar e você tem que se modificar também. Mas existem, então, essas encarnações que são planejadas para ajudar. Não necessariamente o espírito vem para sofrer, não é assim, né? Agora, uma vez aqui encarnado num planeta com tanta dor à nossa volta, não tem como você não sentir isso. Nesse caso da Dona Laura, é interessante no vídeo que vocês vão assistir agora, que depois tem uma conversa do André Luiz com o Lísias, que é o filho da Dona Laura. Quer dizer, o filho e a mãe estão na colônia Nosso Lar.
Então o Lísias, filho da Dona Laura, fica triste, preocupado, porque ela vai reencarnar, o que, é que vai acontecer? Ela vai esquecer dele temporariamente. A gente reencarna, esquece do passado, esquece dessa passagem da vida espiritual. E Lísias está triste por causa disso. Ele está sentindo como se tivesse perdido a mãe. Da mesma maneira, quando a mãe parte do plano físico, quando a gente está lá e a mãe, por exemplo, vai reencarnar e você está no mesmo nível espiritual dela, pode acontecer de você ficar meio borocochô, meio triste. E ele vai conversar então com o André Luiz. E no diálogo vai falar: André Luiz, você está falando isso, que da minha mãe me confortando, porque sua mãe vive nos planos superiores. Olha só aquela coisa das esferas espirituais. O que Lísias quer dizer? A hora que a sua mãe quiser, ela vai te visitar. E você sabe que a tua mãe está bem. Mas a minha mãe vai encarnar na Terra, eu não sei o que vai acontecer. Existem seus riscos, existem os riscos na encarnação. E Lísias está preocupado. Então assista esse vídeo para a gente encerrar e voltamos já já para comentar. Em nosso lar, é indispensável aprender com todas as experiências. Mas havia uma coisa que nunca poderíamos esquecer. O passado não pode ser alterado. Misteriosos são os caminhos percorridos pela alma e pelo coração. Foi então que comprovei mais uma vez o que o amor é capaz de fazer. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então por que voltar a viver na Terra? Eu pedi e o ministro Clarencio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. Como está seu planejamento, Lísias? O ministro Clarencio está avaliando. Parece que agora vai demorar um pouco. Você tem notícias delas? Mamãe já renasceu e tia Judite e Yolanda estão em processo de esquecimento do passado. Há uma grande diferença em tudo que você está sentindo, Lísias. Como você pode saber como eu estou sentindo? Sintonia. É que aqui dizemos apenas até logo. Você diz isso porque sua mãe vive nas esferas superiores e vem sempre te visitar, não é? Você não perdeu sua mãe. Filosoficamente, perdi sim. Ela vai realizar tudo que planejou e vai ajudar muito a sua sobrinha, eu tenho certeza disso. Agora leia meu pensamento. Não. Sim. Se puder, visite minha mãe. Eu nem sei mais como me comportar entre os encarnados, Lísias. Qualquer coisa a gente vira a alma penada. Ao chegar em nosso lar, eu era o resultado do que fui na Terra. Trazia marcas de uma vida de excessos materiais e vazio espiritual. De certa forma, um André morreu ao longo de todos aqueles anos na cidade. O homem que se sentiu o senhor do lar, o homem irracível, preocupado com o presente, com as posses, esse homem não existia mais. Um novo André nasceu.
Bom, vocês assistiram nesse vídeo, então, a dona Laura planejando a reencarnação dela. Existe um departamento na colônia para esse processo de restrição do corpo espiritual, um processo complexo, que tem os mentores magnetizando aquele corpo espiritual, que é levado lá no momento da concepção, unido àquele embriãozinho que começa a se formar, e o Lísias preocupado, né? Conversando com o André Luiz. Então, quanto valor nós temos que dar à nossa vida no presente, nessa encarnação, como é valorosa a vida como lição para nós. Nós não estamos aqui por um acaso, vocês não estão por um acaso aqui. As dores, os desafios de vocês são só de vocês. Os meus são só meus. Cada um de nós tem os seus desafios. Superar uma dor física, superar uma dor emocional. Nós somos testados numa fé. Alguns de nós vemos entes queridos partirem e que causa uma grande dor para nós. Suportar essa dor, ter fé, ter superação é importante. Vou falar uma coisa complicada sem entrar em detalhes. Nesse processo da reencarnação, do planejamento reencarnatório, perceberam como o aborto é algo terrível do ponto de vista espiritual, porque é feito um planejamento para o espírito encarnar. E a pessoa que faz isso, devolve aquele espírito para a vida espiritual sem ter noção do que foi planejado para você e para ele. Tá bem? E se essa mãe da filha que teve a síndrome de Larsen resolvesse abortar, o espírito ia voltar com aquelas lesões, ia perder a oportunidade. Aquela aparente dor é para o benefício do espírito. Aquele que está aqui, de repente, vem em missão, e se ela aborta? Entenderam como o aborto é uma coisa complexa, que envolve o lado espiritual, como nós não somos donos assim dos nossos corpos e fazemos eles o que quisermos. Até fazemos, mas sofremos as consequências. Então, vamos ver a vida na sua amplitude, unindo não só aquilo que nos cerca, que as nossas vistas conseguem alcançar, mas tudo que envolve a existência espiritual. Daí está a literatura espírita para nos fazer ingressar nesse mundo, para nós entendermos o contexto da vida. Quando a gente fala de vida espiritual, não é apenas para pensar no futuro, é para o que nós podemos aplicar hoje, no presente. O que nós temos que modificar em nós. O conhecimento ajuda nisso, ajuda a modificar. Daí eu faço o convite para vocês continuarem assistindo o programa. Tem os outros estudos, o Livro dos Espíritos, que é muito importante, o Evangelho, e aquela questão da vibração, a Hora de Maria. Então o MAP, através aqui desse trabalho que é feito nas mídias sociais, tenta auxiliar todos a uma mudança de atitude, a se espiritualizarem. E convida a todos a mudança no amor, na atitude de amor. Movimento de amor ao próximo, é caridade. Fora da caridade não há salvação. Talvez vocês tenham entendido um pouquinho melhor agora a importância do pensamento positivo, do amor, da caridade e como que a nossa mente atua sobre a matéria. E a lei de causa e efeito, de ação e de reação. Do ponto de vista espiritual, ela é muito importante. Então, mais uma vez, eu peço que vocês deixem seus comentários, suas curtidas para ajudarem o MAP, né? E o convite para vocês continuarem assistindo esse programa e outros, para vocês estudarem e para pensarem na vida de vocês, darem bastante valor à existência de vocês aqui, essa passagem breve nesse corpo que vocês ocupam no momento, as pessoas com as quais vocês relacionam, ou seja, os espíritos que foram planejados vocês se reencontrarem. Vejam tudo também do ponto de vista espiritual e vocês vão ter uma visão mais ampla da vida. Mas o nosso tempo se esgotou. Agradeço muito pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.